Está no ar Eldorado Mais Entrevista. Um bate-papo leve e dinâmico com convidados sobre assuntos relevantes do dia a dia. Olá, muito bom dia para você ouvinte sintonizado na 89.5 FM, a nova rádio do Grupo Salvaro. Agora são 11 horas e 1 minuto, estamos começando o Eldorado Mais Entrevista. Dentro do Conexão Eldorado Mais, temos esse momento para um bate-papo leve com convidados sobre assuntos relevantes para o seu dia a dia. E hoje estamos recebendo a nutricionista Juliana Medeiros e a psicóloga Joelma Miguel, que vieram falar com a gente sobre como os transtornos alimentares afetam não somente o corpo, mas também a mente. A Juliana, além de nutricionista, é especialista em emagrecimento e cirurgia bariátrica. E a Joelma é psicóloga especialista em TCC, psicodramatista e especialista em avaliação psicológica para cirurgia bariátrica e também palestrante. Joelma, Juliana, sejam muito bem-vindas aos estúdios da 89.5. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui para falar um pouquinho mais sobre nutrição. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero que esse momento seja um momento de esclarecimento sobre o comer emocional. Maravilha, a gente que agradece a participação de vocês, a disponibilidade, inclusive, de virem conversar aqui com a gente. Para a gente começar, então, Joelma, conta pra gente o que define o transtorno alimentar. Então, quando a gente fala sobre transtornos alimentares, isso envolve autoestima da pessoa, envolve compulsão alimentar, envolve isolamento social, enfim, alguns tópicos que acabam envolvendo esse comer emocional, esse transtorno alimentar. Então, assim, às vezes a pessoa sente um vazio, ele sente tédio, ele sente tristeza e aí ele acaba descontando com o alimento. Posso dar um adendo aqui a mais, Joelma? Na verdade, o transtorno alimentar é um transtorno psicológico, né, Jo? Vamos dar um exemplo da anorexia, né? Esse paciente que tem essa patologia, ele já está magro, né? Ele já está com o IMC até abaixo do normal, abaixo de 18,5, por exemplo, e ele se enxerga com sobrepeso, né, Jo? Então, essa questão psicológica desse paciente é muito importante ser tratada, não só com a nutrição, mas eu digo ainda mais com o psicólogo, com uma boa terapia para dar um efeito bacana nesse tratamento da anorexia, por exemplo. Mas além da anorexia, a gente tem a compulsão alimentar, a gente tem a bulimia, né? Depois da cirurgia bariátrica, que eu e a Joelma, a gente trabalha bastante também em consultório, o paciente ele emagrece, né, Jo? Mas no espelho ele acaba não se enxergando daquela forma. Ele se enxerga ainda com sobrepeso ou obesidade. Que é uma a famosa distorção, né? Distorção da imagem. Que ele não consegue se ver. Assim, às vezes acontece com paciente pós-bariátrico que ele já emagreceu aí os 20 até 40 quilos e ele ainda ele se acha gordo. Né, ele ainda acredita que está com sobrepeso, ele se olha no espelho que ele começa às vezes se apropriar desse corpo. Certo. E você citou, né, a anorexia, a bulimia, qual que é a maior diferença entre esses dois transtornos? Certo. A anorexia, o que acontece? O paciente ele tem uma certa obsessão pelo processo de emagrecimento. O que acontece? Ela se olha no espelho, mas ela não se enxerga daquela forma magra. Ela se enxerga da forma com sobrepeso ou obesidade. E é uma magreza extrema. Tá, então assim, o paciente ele acaba tendo anemia, tendo problemas de saúde pela anorexia. A bulimia, o que acontece? É aquela famosa história do paciente colocar às vezes até o dedo na garganta para vomitar. Ele tem certas compulsões alimentares, vamos dizer dessa forma, ele se culpa, né, Jo? E através de laxante, através de vômitos, ele quer colocar aquela comida para fora, porque ele acaba se sentindo culpado, né? Então, tem essa, didaticamente falando, seria assim, dessa forma, as duas diferenças. Certo. E a gente vê muito retratado em filmes, novelas, né,
jovens, adolescentes, as meninas na puberdade ali, acabando, né, com esses transtornos aí. E é isso mesmo? A idade que mais tem esses casos é nessa fase? Na verdade, esse tipo de patologia, esse tipo de transtorno, ele pode ocorrer em qualquer tipo de idade, né, Jô? Mas principalmente eu acredito na adolescência. Daí a Jo vai conseguir explicar melhor o porquê. Eu acho que na adolescência tem aquela questão de escola, de comparação, até com os adultos isso acontece, né? A gente acaba nessa questão de internet, a gente acaba se comparando muito, né? A internet está muito perigosa por isso também. E como o adolescente ainda está em formação, isso afeta muito a cabecinha das crianças e do adolescente também. Mas eu acredito que a Jo vai conseguir relatar melhor isso. Maravilha. Sim, eu atendo adolescentes e adultos. E aí, o que acontece? Às vezes, o adolescente acaba levando comida para o quarto, e aí, né, a mãe acredita, os pais acreditam que ele já se alimentou, e às vezes joga comida fora. Então, existe um sofrimento emocional ali, uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza por trás disso. E sempre é bom buscar um profissional, ou os pais ficarem atentos em primeiro lugar, né? Buscar um profissional para saber que dor, da onde vem essa dor. Né? Às vezes pode ser a solidão, às vezes já vem lá da infância essa questão da autocobrança, da carência, da falta de diálogo dentro de casa. Então pode ser por N motivos. Então é importante, a questão da comparação, a internet hoje em dia, ela vem, né, para ajudar, mas também, por outro lado, né, traz sérias consequências. Então, os adolescentes acabam, sim, se comparando, né? Ai, aquela menina, ai, o corpo dela, ai, como ela é linda. E, às vezes, né, começam a não comer para chegar naquele corpo. Sim. E falando em compulsão, né? Existem compulsões isoladas. Como diferenciar uma compulsão isolada de um sinal de algo mais grave? Então, com relação à compulsão alimentar, aí vem de uma ansiedade maior. Então, assim, quando a gente fala de transtorno, a gente tem que saber por trás disso, que dor é essa? Às vezes a pessoa, ela está vivendo uma situação, um problema no relacionamento, às vezes já vem lá da infância, né? Às vezes abuso ou sofreu bullying na escola e a partir de então, aí ela começou a desenvolver uma compulsão, né, alimentar, porque assim, quando a gente fala de compulsão, tem que saber o que é fome física, por isso que eu trabalho muito sobre o autoconhecimento, o que é fome física e o que é fome emocional. Né? Então, quando a pessoa ela promove esse autoconhecimento e sabe, poxa, eu já estou satisfeita, saciei o meu físico, agora parei aqui, porque a partir daí, aí já entendeu o que é o emocional. Porque a compulsão ela não começa do nada, é aos poucos, né? Até porque assim, a gente até comenta, né, Ju, que a pessoa quando abre a geladeira, ela não procura feijão e arroz para comer quando ela está ansiosa, ela procura o doce, exato, ela procura o chocolate, enfim. E aí, por isso que eu trabalho muito no consultório, tá, como é que foi a tua semana, como é que é a tua alimentação, quando tu acorda de manhã, até a hora, e é legal, eu e a Ju, a gente tem essa troca, que nós atendemos pacientes em comum, né, bariátricos e até não bariátricos, né, porque a Ju, ela percebe, ela pontua para mim, eu trabalho com o paciente, então tem uma evolução muito mais rápida, né, sobre isso. E aí, claro que tem casos que eu encaminho para o psiquiatra para tomar medicação, né, então... Porque tem casos de compulsão de a pessoa acordar de madrugada para comer, né, então é onde eu encaminho para medicação. E nessas compulsões, Juliana, existem alimentos que podem ajudar a pessoa a passar por isso? Um alimento que não acabe prejudicando de alguma maneira? O acompanhamento nutricional nesses casos é de suma importância, é muito importante, né? Eu gosto de trabalhar com alimentos que vão trazer mais saciedade para esse paciente, que é muito importante, tanto para quem quer perder peso, para quem tem esse tipo de patologia, é muito importante esse corpo estar saciado, mas é bem como a Joelma relatou, eu acho que esse lado psicológico é muito mais importante, porque a gente até dá aquele exemplo mesmo, o paciente abre a geladeira, tem arroz e
feijão, se for uma fome fisiológica, ele vai comer com a maior vontade aquele arroz e feijão. Se ele olhar para a geladeira e aquele arroz e feijão, não quero, é porque é uma fome mais emocional. Por isso que é tão importante esse tratamento conjunto da terapia com o nutricionista. Eu acredito que é muito importante, mas eu gosto de trabalhar, respondendo a tua pergunta, com alimentos ricos em fibra. Vamos dar uns exemplinhos aqui. Sim, linhaça, chia, frutas com cascas são ricas em fibras também. Folhosos, saladas cruas são bem importantes. Aveia, enfim, então, proteína acaba trazendo essa saciedade muito importante também para o paciente. Então, abusar, né, dos ovos, carne vermelha, frango, que esses alimentos ricos em proteína animal são bem importantes para trazer essa saciedade. Certo. E no caso dessas compulsões, né, existem formas de substituir por alguma outra ação para melhorar esse estresse, a ansiedade? Sim, eu acredito que é um conjunto de situações, né? Eu acredito que a atividade física, logo, colocando um adendo aqui, só com orientação médica, tá? A nutricionista não pode estar, vai lá e faz a tua atividade física, entra numa musculação, nem psicóloga pode estar repassando isso para o paciente. Sempre tem que passar pelo médico para ter essa liberação, mas é uma forma de diminuir a ansiedade, né, Jo? A atividade física, juntamente com a terapia e a nutrição também. É que às vezes, eu até fiz umas anotações aqui para não esquecer, a pessoa ela começa a desenvolver uma baixa autoestima, sabe? Porque daí existe a autocobrança com relação ao corpo. Aí depois ela começa a se olhar no espelho, já começa a não coloca roupa e já essa roupa eu já não gostei, e aí começa a se isolar, já não quer mais sair. Aí depois existe, na verdade já vem uma ansiedade antes disso e uma culpa também, porque daí come devido a uma frustração, aí depois se culpa porque comeu, aí come de novo para tentar se sentir melhor com relação à culpa, e aí isso vira um círculo vicioso. Então, o isolamento social, aí no caso não sai para restaurantes porque as pessoas estão me vendo, não tô me sentindo legal, começa a pedir lanche de casa, né, para não aparecer. Então, pode em seguida a pessoa desenvolver uma depressão e até risco de aumento de suicídio. Então, vai surgindo, né, esses sentimentos, essas frustrações, e às vezes a pessoa nem percebe. Às vezes eu estou exausto, eu estou cansado, tal. Mas que vergonha ir lá na psicóloga, falar sobre isso, ou ir na Nutri, me pesar, né? Eles têm essa questão também. E aí acabam não buscando ajuda, né? Mas o melhor é, assim, eu acredito que as pessoas próximas, de uma forma ou de outra, né, acolher, ouvir essa pessoa sem julgar, né? Porque a sociedade, por si só, ela cobra um corpo, né? Ela cobra da pessoa hoje em dia, essa questão de que existe um corpo, um padrão de corpo, né? E a gente sabe também pela Organização Mundial da Saúde, né, Ju, a gente até comenta, que a obesidade, ela é uma doença, né? Se quiser falar um pouquinho sobre isso. Sim, a obesidade é uma doença e ela tem que ser tratada como diabetes, como hipertensão, como esteatose hepática. O paciente obeso, ele muitas vezes se culpa por estar com um peso elevado. Não é culpa do paciente. Muitas vezes algumas pessoas que acabam sendo leigas no assunto, é tão fácil emagrecer, vai lá, fecha a boca nesse palavreado um pouco bruto para aquele paciente. Então, como diz a Joelma, como ela mesma relatou, acolher esse paciente é muito importante, mas sim, a obesidade é uma doença que tem que ser tratada. Então, estamos conversando aqui no Eldorado Mais Entrevista com a nutricionista Juliana Medeiros e a psicóloga Joelma Miguel sobre como os transtornos alimentares afetam o corpo e a mente. E a gente estava falando de rede de apoio, né? Como identificar os sinais que alguém próximo de você ali está passando por uma situação de algum transtorno? É porque assim, a pessoa ela sempre diz algo
que não está se sentindo satisfeita. Aí, de repente, assim, ó, vamos dizer que uma amiga, vamos lá na loja, vamos dar uma olhada. Ai, não, amiga, eu não tô me sentindo bem e tal. Ali já tá mostrando que ela não tá tendo interesse nem São de... pequenos sinais. Pequenos sinais. Ai, que eu não tô me sentindo feia, eu não tô me gostando. Então, assim, eu acredito... A pessoa, ela sempre mostra uma insatisfação sobre algo, né? Ou ela tá se sentindo deprimida, angustiada, ou quando ela sai para comer, ou ela come pouquinho, muito, bem pouco, ou ela acaba, às vezes, exagerando. Não existe um meio termo, né, Ju? Mas já é algo que quem está próximo, claro que não vai falar naquele momento, mas depois de, amiga, que tu, né, vamos fazer exercício, vamos fazer algo. Mas claro que precisa de uma intimidade, de uma liberdade com essa pessoa, né, para ela não se sentir constrangida e pior do que ela já está se sentindo, né, com relação à baixa autoestima. E essa rede de apoio, ela pode ajudar, no caso, na alimentação do paciente que já estiver em tratamento, né? Acho que é um ponto muito importante, o diagnóstico, perceber os sinais ali e depois acompanhar no tratamento todo, né? Isso. A família reconhecendo, né, esse paciente vai ter ajuda familiar, né? E é muito importante, daí sim, ir na consulta com a nutricionista, né? Porque a nutricionista vai acolher esse paciente, vai perguntar, né, na anamnese alimentar no momento da consulta, que tipo de alimento esse paciente gosta mais, para exatamente fazer um plano alimentar de acordo com o paciente. Eu sempre falo em consultório que cada indivíduo é único, né? Então, não tem uma dieta para todo mundo. A gente vai moldar esse plano alimentar para cada indivíduo. Então, é muito importante reconhecer a patologia, ir em busca de ajuda, né? Ir para o nutricionista, ir para a terapia, ir para o endócrino também, né? Que é muito importante. Praticar atividade física, porque daí vai estar liberando aqueles, né, hormônios da felicidade, enfim, o paciente vai conseguir ter uma recuperação mais bacana perante essa patologia. Lembrando também que é muito importante fazer exames, né, laboratoriais, porque às vezes a vitamina D está muito baixa também, a B12 está lá no pé, e isso tudo é uma junção de situações que agravam ainda mais o caso desse paciente. Problemas hormonais, né, tem a questão da TPM, da menopausa. Enfim, eu sempre pergunto ao paciente, eu costumo dizer que nós somos uma tríade, mente, alma e corpo. Então, é uma junção. Eu oriento o paciente a ir no médico, a procurar uma nutricionista, uma endócrino, sabe? E é um conjunto, né? E aí a Ju estava falando ali sobre essa questão do hábito alimentar. Quando um paciente ele busca ajuda psicológica e nutricional, ele acaba mudando os hábitos e a família toda, às vezes, começa a entrar nessa, né? Todo mundo já começa a comer, começa a ver com os pratos bonitos, porque quando se fala de dieta, muita gente fala, mas eu vou deixar de comer um x-salada, eu vou deixar de comer uma pizza, eu não... só de pensar, né, que vai deixar de comer várias coisas... Mas depois vê que não, que nossa, hoje em dia, né, a gente até as receitinhas bem saudáveis aí, e inclusive até os pacientes bariátricos ficam bem animados, assim, porque eles começam a fazer, sabe, uns pratos bonitos. Então, é uma questão mesmo de mudança de hábito. Quando eu falo assim, quando eu oriento o paciente, fazer atividade física, a gente não muda hábito assim, não precisa fazer 5 km num dia só. Faz uma caminhadinha na quadra da tua casa, sabe? Olhar o céu, olhar as plantas, dar um bom dia pro vizinho. Começa assim. No outro dia, 2 quadras, vai aumentando, sabe, essa caminhada. E realmente acontece. Às vezes os pacientes começam a tomar gosto, nossa, que coisa boa, porque eu ficava em casa até 10 horas da manhã, não abria janelas, e começa, a mudança de hábito começa por aí. E eu passo alguns exercícios para os pacientes, e aí, o que tu fez nessa semana? E aí eles vêm mais animados, e aí essa questão da alimentação consciente também já começa a acontecer, né, do comer consciente. E vai mudando. E eu digo que não muda de uma hora para outra, porque se a gente parar para pensar, quantos anos da nossa vida a gente vem fazendo as mesmas coisas? Então, nada muda assim de uma semana para outra. A terapia
É a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa, eu tô muito... Já é isso devido à ansiedade. Gostaria de melhorar algo de uma semana para outra. Acha que às vezes uma sessão vai ser 2 sessões ou 1 mês. Mas não, mas quanto tempo a pessoa vem tendo aquele hábito, sabe? Aquela compulsão, ou às vezes até desconhece que tem uma compulsão. Né, até chegar nesse diagnóstico também, juntamente com a equipe, que é preciso. Não dá para dizer, quando o paciente chega dizendo que está comendo assim, 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 eu não digo que é uma compulsão. Então, demora um pouquinho, e aí, junto com a Ju, a gente entra nesse consenso. Certo, então estamos nos encaminhando para o fim do nosso bate-papo com a nutricionista Juliana Medeiros e a psicóloga Joelma Miguel. Para finalizarmos, caso algum ouvinte esteja sentindo alguns sintomas ou algum familiar esteja observando esses sintomas iniciais dos transtornos, o que pode ser feito para a prevenção, para parar por ali? Primeiramente, procurar o profissional. Tá, começamos por aí. O familiar observou algo, ou o próprio paciente começou a notar algumas coisas estranhas, né? Procurar um nutricionista, procurar psicóloga e procurar um médico também. Começamos por aí, né? E rever essas questões que a Jo estava relatando, né? Pequenas mudanças no dia a dia já melhoram, né, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa disposição. Eu acho que seria isso. Procurar um profissional. Sozinha, provavelmente esse paciente não vai conseguir sair dali, tá? É difícil falar isso? Mas o ser humano, ele precisa de ajuda às vezes, né, Jo? Então, é muito importante a ajuda do profissional. Sim, aí assim, a procura pelo psicólogo, é claro que hoje em dia está mudando bastante, as pessoas estão buscando ajuda, né, para equilibrar as emoções, porque o que é saúde mental? Diante de um conflito, diante de algum problema, tu conseguir resolver com maturidade, né, tu não surtar, tu não sair fora da casinha, como dizem as pessoas. Então, a pessoa, ela consegue perceber, poxa, eu estou sentindo uma tristeza, um tédio, uma angústia, né, e aí a pessoa percebe que ela não está normal. Porque assim, não é que a gente não vai sentir tristeza, é normal o ser humano sentir tristeza, mas o quanto que ela vem sentindo tristeza, né? De 7 dias na semana, 4 dias ela sentiu tristeza, 3 dias já não é normal. Então, tudo depende de como a pessoa está se sentindo. Então, eu acho que é olhar para essas emoções, perceber que ela está descontando essas emoções na comida, no dia a dia, começa a perceber, eu estou me sentindo triste, então eu como, eu fico bem por um curto período de tempo e busco o alimento de novo, então eu não estou legal. Eu acho que é a partir daí. Né? Acho que é a questão mesmo do autoconhecimento. Acho que buscar ajuda profissional é essencial. Perfeito. Então, infelizmente, chegamos ao fim do nosso bate-papo com a nutricionista Juliana Medeiros e a psicóloga Joelma Miguel, que falaram com a gente sobre os transtornos alimentares e como afeta o corpo e a mente. E para quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto, acompanhar o trabalho de vocês, onde os nossos ouvintes conseguem encontrar vocês? Então, nós trabalhamos na Policlínica, na frente do Hospital São João Batista. Nós trabalhamos em conjunto. Aí o telefone... Sim, nós podemos deixar o arroba, eu acredito também, né? Sim, pode sim. O meu arroba é nutricionista Juliana Vieira. Ali tem o telefone para contato, WhatsApp, caso tenha interesse para estar agendando. Com a Joelma também, né, Jo? Sim, Joelma Miguel, psicóloga. Daí também tem ali certinho o telefone de contato. E vamos ficar muito felizes em receber os pacientes. Eu acredito que quanto antes buscar ajuda, melhor é. E a gente, na verdade, estamos investindo no futuro, né? Para que a gente tenha saúde mental e saúde física de qualidade. Sim. Maravilha. Joelma, Juliana, muito obrigada pela participação de vocês, por terem aceitado esse convite e por esse bate-papo com esse tema que é tão importante, né? Então, essa foi a nossa conversa com a Juliana e a Joelma, que conversaram com a gente sobre os transtornos alimentares e como esses transtornos afetam o corpo e a mente. E para fechar o Eldorado Mais Entrevista e dar continuidade ao Conexão Eldorado Mais, nós vamos tocar uma música que foi escolhida pela Joelma. Nós vamos ouvir Coldplay, Viva la Vida.
Chegamos ao fim dessa edição do Eldorado Mais Entrevista. Amanhã tem mais, só aqui na 89.5. Conexão Eldorado Mais 89.5.